Tá bom. Ok. Vamos lá. E aí, gente, como foi a semana? Depois as mentorias essa semana foram focadas tanto no governança quanto no comunica como. E queria checar como é que foi. Se já conseguiram chegar nessa etapa ou se ainda estão na parte mais reflexiva e fazendo etapas anteriores, o que também está tudo certo. A Jéssica avisou que não ia poder vir, nem a Lourdes hoje. Para mim foi ótimo. Foi um empurrão e tanto. Legal. A coisa da governança em especial, que é uma questão para a gente ainda bastante em construção aqui, né? Do quanto que a gente consegue colocar de uma forma em que a gente realmente atinja somente campos de reflexão e não campos operacionais, né? Como é que está isso para vocês? Como é que vocês sentiram? Camila quer falar. Mel, eu confesso para você que eu fiquei bastante aflita, assim, quando chegou nesse momento da governança, porque eu não conheço muito essas outras abordagens, né, Alô? Cami, Amiga, você tá congelou. de abordar. Vocês estão me ouvindo que está meio congelado? Não, Para mim. você congelou. Você Congelou. Repete a tua não frase, por favor. conhecia a abordagem. Parou aí. Ah, tá. Porque eu fiquei pensando assim, se eu tivesse que facilitar esse processo, eu não me sentiria confortável de abordar essa questão da governança, porque eu não conheço essas outras abordagens. Mas aí, quando vocês explicaram que não era para entrar, que era só, na verdade, para provocar um empreendedor, e que, na verdade, a gente ia trabalhar naquelas perguntas, eu até falei com a Lucimar agora na nossa reunião anterior a entrar aqui, que eu acho essas perguntas muito válidas e muito importantes para pensar assim um modelo de relacionamento mais assim dentro da forma como a gente se relaciona e como a gente faz a gestão do nosso negócio. Mas eu acho que usar a palavra governança que me causa uma certa estranheza, assim, porque eu acho que governança é uma coisa tão grande, tão complexa, né, e com tantas variáveis, que talvez nesse capítulo a gente não esteja falando exatamente sobre governança, mas a gente esteja falando sobre modos de gestão, sobre formas de se relacionar, sobre que se eu estivesse do lado do empreendedor e recebesse, né, porque também eu vim de uma cultura corporativa onde governança é uma coisa assim muito muito densa. Então, se eu entrasse num capítulo para pensar sobre governança e não fosse fazer exatamente isso, mas a construção um pouco dessas perguntas, eu não sei se eu chamaria dessa forma. Então, eu acho que isso pode, de alguma forma, gerar uma confusão. E aí, eu até falei para a Lucimara que eu recentemente participei de um processo conduzido pela Ser Consultoria, eu não sei se você conhece. Cami? Congelou de novo. Está congelado, né? Congelou. De direito, sim. Oi? Também a gente só parou na Ser Consultoria. Tá. A Fernanda Guerra, que é a advogada fundadora da Ser Consultoria, ela trabalha na lógica da regeneração e ela tenta praticar uma forma de direito que está mais para o lugar da colaboração e de construir acordos entre pessoas que querem, de alguma forma, estar juntas por algum motivo, do que de proteger pessoas de riscos. Uhum. Parou, de novo. Ela chama de um ethos relacional. Falhou? Falhou na parte onde você falou do que proteger pessoas de um risco. Então que ela trabalha numa construção do que ela chama um ethos relacional de uma organização e que ela trata justamente sobre todas essas questões que vocês trazem, assim. Então, e não é exatamente um modelo de governança, mas como a gente quer se relacionar
dentro desse grupo, assim. Então, como que a gente... Exatamente as mesmas coisas que vocês trouxeram, assim. Como a gente trata das tensões, como a gente resolve nossos conflitos, o que é importante para mim dentro de uma relação qualquer que seja, o que é fundamental, o que é inegociável, porque isso fala um pouco sobre as nossas trocas, assim, né? E sobre a forma como a gente se relaciona, mais do que... não sei, do que um modelo de governança em si, mas é só uma estranheza que causa em mim, assim, só compartilhando com vocês um pouco o que foi difícil para mim nesse lugar. Show, Cami. Obrigada, viu? Obrigadão. Christian. Olá, boa noite a todos. Bom, eu acho muito importante realmente esse tema, né, da governança, porque é justamente o campo no qual vai se definir a tomada de decisões. A governança reúne justamente essas duas principais funções, a tomada de decisões e a resolução de conflitos. É ali que essa estrutura, digamos, deve prever como atender essas questões. O que a Camila falou, realmente tudo isso está contemplado na governança. Que a gente quiser usar outro nome, bom, a gente pode combinar de usar outro nome. Mas governança é justamente isso. São os acordos, são os princípios, são os valores, mas a governança é que vai executar isso. Ou seja, tudo isso é a base para a governança ser exercida. Então, tendo em conta quais são os nossos acordos, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, nós vamos poder tomar decisões. Nós vamos poder resolver os nossos conflitos, porque vamos ter um marco, né, um campo, justamente que permite que a gente realize aquilo que foi previsto. Essa questão da governança realmente é um ponto mais complexo, e se a gente for ver, tem cursos exclusivamente para isso, porque realmente o estabelecer um modelo de governança diferente dos que a gente já traz na programação da nossa cabeça, né, que é o modelo que a gente conhece desde a família, né, passando pela escola, pelo emprego, pelo governo, etc. e tal. Esses modelos de governança a gente tem, digamos, eles gravados na nossa sistema de crença. Então, qualquer sistema de governança diferente desse é um desafio muito grande, porque precisa começar por mudar o nosso modelo mental, né, no qual nós estamos sempre, como mostrava o gráfico da semana passada, nós estamos sempre numa pirâmide hierárquica, na qual os tomadores de decisões estão em um degrau acima dos outros. Então, nós vamos chegando lá até que, numa empresa que tem, sei lá, 500 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro, tem um CEO lá em cima que toma todas e absolutamente cada uma das decisões através dessa pirâmide, né? O modelo da sociocracia justamente fala na autogestão, né? Ou seja, em três princípios, né? O propósito evolutivo, a autogestão e a integralidade. Então, o primeiro requisito para um negócio dizer que é regenerativo é que ele tem um propósito evolutivo, que a sua finalidade contribua para isso, né? Para uma transição, né? Uma evolução sistêmica. Então, ali já são uma série de valores de princípio que vão determinar nossas decisões. A integralidade, justamente, o que passa pelo nós sermos o mesmo dentro e fora do nosso ambiente de trabalho. Porque é muito comum no nosso meio dizer, bom, eu tenho que ser um na empresa e outro fora, porque na empresa eu tenho que tomar decisões que o eu de fora não tomaria, entende? Ou ao contrário. Então, essa dissociação dentro do modelo de governança, dentro de uma instituição que tem um modelo de governança que espera ser regenerativo, já exige essa integralidade. E a autogestão é justamente isso, que cada um dos membros, dos atores dentro desse sistema, possa decidir dentro da sua área de abrangência e dentro da sua competência.
porque é o que já o próprio sistema identificou. No período do chamado toyotismo, é quando a Toyota descobre que as melhores soluções para o chão de fábrica não são os engenheiros que têm, são os funcionários, são os trabalhadores, são os operários, porque eles estão ali fazendo isso, entende? Então, se reuniam 20 engenheiros para buscar uma solução que um dos mecânicos fazia com muita maior competência e perfeição. Então, o que a sociocracia também disse é isso. Quem sabe mais sobre o assunto é quem trabalha com ele. Não quer dizer isso que cada um vai saindo, tomando suas decisões sozinho. Para isso estão os papéis, os círculos, né? Todo esse sistema, porque justamente a governança é um sistema. O que aparece como governança corporativa, de governo, etc., é um sistema. E esse sistema de governança dá como resultado essa realidade que nós estamos vivendo. Então, para nos mudar essa realidade dentro das empresas, dentro do governo, dentro das nossas organizações, a mudança principal é o sistema de governança, o modelo de governança. Porque isso é que confirma ou não uma estrutura dominante, autoritária, patriarcal, se você quer, racista, etc., etc. É o modelo de governança que define isso. De que lado, né, essa entidade, essa organização se coloca? Qual é a assinatura energética desse sistema? É realmente participativo ou está simplesmente pendurado na missão aí na parede, que é participativo, transparente, etc., né? É transparente? Tudo isso é definido pelo sistema de governança. Qual é o nível de transparência? Até onde chega a participação? É claro. Eu acho que você traz um ponto importantíssimo, Christian, que é a gente compreender que esse processo, né, de caminhada para culturas, para a construção de culturas regenerativas, realmente requer um lugar da gente conseguir se conectar simplesmente com o fato, com uma realidade de que nós somos interdependentes, né? E ao nos reconhecermos, né, a gente simplesmente se conectar, porque nós somos, né? Uma coisa é a gente negar no dia a dia através de vários sistemas da nossa cultura, né? Da nossa estrutura sociocultural. Mas quando a gente reconhece que nós somos interdependentes, a gente começa a olhar para novas operações e novas possibilidades, onde essa interdependência não só possa ser reconhecida, como respeitada. E ao a gente reconhecer e respeitar, a gente começa a atuar de uma forma diferente, né? E em todos os aspectos, né? Aí, quando a gente entra no âmbito do nosso próprio negócio, a gente passa a olhar para isso também. Então, como é que é atuar de forma interdependente, reconhecendo a interdependência num negócio, né? E aí a gente começa a cair cada vez mais no campo dessa ativação da inteligência coletiva, da colaboração em si, da gente sair do campo da competição, que é todo o arcabouço do Economic Canvas, né? Então, vocês veem que o Christian falou uma coisa que me chama muito a atenção, que faz muito sentido, que é tão dado, né, o sistema hierárquico tradicional, que no Business Model Canvas tradicional nem se fala de governança na modelagem de negócio, nem se fala, porque pressuposto já está dado, né? Aqui a gente traz essa provocação porque tem um lugar, a gente está falando de regeneração, a gente está falando de interdependência. Então, se a gente está falando desses aspectos, a gente precisa começar a olhar para o que ferramentas estão hoje disponíveis para apoiar a gente a caminhar nesse sentido, né? É super desafiador, é super desafiador, a gente não sabe fazer. Como a Issa falou na mentoria no início dessa semana, ela falou, a gente tem que praticar na nossa própria família,
né? Eu adorei essa provocação que a Issa trouxe, assim, vamos praticar em casa, gente, vamos fazer passeio final de semana, quais são as propostas? E vamos praticar em casa, tomada de decisão sociocrática, holocrática, enfim, né? Vamos começar a entender como é uma nova forma da gente se organizar, né? E tomar decisões juntos. Mas por quê? Porque está estruturado, né, em tudo na nossa sociedade. Então, a provocação realmente do sistema de governança no Reconomy Canvas, ele é esse lugar de provocação, ele não é um lugar operacional, e eu acho que isso é uma coisa ainda importante da gente enfatizar, porque eu acho que todos nós aqui vamos precisar, na hora do trabalho, da modelagem com o empreendedor, mudar a chave, né? Porque a gente está modelando, a gente está executando com eles, e nesse momento a gente muda a chave e entra num lugar mais reflexivo, né? Que a proposta não é realmente construir a modelagem sociocrática ou holocrática, ou, enfim, de O2 do negócio, mas é simplesmente convidar ele a se deslocar do lugar que ele está acostumado para começar a pensar, se eu já entendo tudo, já estou conseguindo perceber tudo isso sobre o meu negócio a partir de uma perspectiva regenerativa, entendendo que somos interdependentes, que governança pode apoiar essa, né, esse olhar, né, essa perspectiva da interdependência. Valeu, Christian, muito obrigada por toda a tua fala. Carlos Henrique estava de mãozinha levantada, desistiu. Ah, desculpa, Mônica. Não, Carlos Henrique, pode ir. Não, o Cris já colocou alguns pontos que eu ia colocar. Obrigado, Cris. Fala, Moniquite. Não, o que eu ia comentar é exatamente isso, que quando a gente pega uma palavra que está desgastada, né, para criar uma nova narrativa sobre essa palavra, às vezes é um pouco difícil mesmo, né? Mas eu acho interessante porque você acaba também ressignificando isso, né? Ressignificando que a governança não é que ela precisa ser complicada, porque normalmente são criados vários sistemas, né, por motivos específicos, mas ela não precisa ser ressignificada, ela precisa ser ressignificada. Eu acho que é um pouco isso, sabe? É isso Entendi. mesmo. Não, aí sim, entendi o ponto. Até escrevi aqui no. Eu estou sem câmera por causa da internet, tá, gente? Desculpa. Claro, querida. Até escrevi aqui, acho que talvez eu não tenha me expressado bem, o que eu quis dizer era justamente sobre o conceito da palavra, mas no que a Mônica trouxe, entendi a provocação. Uhum. Posso falar? Pode. Mônica, eu vou corroborar com o que você falou. Você foi exatamente no ponto que para mim é crítico. É a questão do vício da palavra. Nós estamos terrivelmente viciados naquela palavra, com aquele conceito formalizado e encaixado e colado, e você, para sair daquilo, é um inferno, para você conseguir sair daquilo ali. E a gente acaba criando outros sinônimos, né? Por conta de fazer alguma correlação. Governança, você acaba criando um nome, mas se você também criar um nome totalmente dissociado da ideia primária, você acaba não gerando interesse. Você não muda a narrativa, né? Você não muda a narrativa. Não muda a narrativa, exatamente. Mas isso que você falou, associado ao que o Christian falou e tudo, semana que vem eu estou começando um trabalho muito grande em São Paulo, justamente de um processo muito profundo em termos de mexer numa governança que, devido a uma nova estrutura de unidades de projeto, se despetalou toda, se destrambelhou toda. Está completamente estrambelhada. E aí, mais uma vez, ontem eu falei isso na mentoria, a questão da governança e da comunicação, para mim, foram pontos cruciais nessa jornada. Claro, somando a todo o resto que está desde o início, que já modifiquei vários aspectos, até mesmo da minha proposta de consultoria. Mas só para dar um exemplo do impacto desse ineditismo que a gente tenta impor e dessa desconstrução que a gente tenta fazer, até mesmo de alguns conceitos que o Christian acabou de falar aqui, que são muito arraigados até ontem, né? Eu disse assim, como é que eu vou apresentar essa questão toda da governança sem esse peso da palavra governança? Chato, boring, Ou seja, caretice. Como é que a gente desconstrói essa caretice? Sem
necessariamente não descolar do conceito primário de governança. Governar, organizar de alguma forma. E aí, indo no que você falou, Mônica, acabei o quê? Acabei que adotei. Na minha proposta foi exatamente, numa das metas e tudo mais, trabalhar o que eu chamei de governança orgânica regenerativa. O que é a governança orgânica regenerativa? É justamente utilizar o sistema disseminado, acoplado ao de comando e controle, mas de uma forma extremamente orgânica, colaborativa. Aí eu juntei aqueles que você mostrou, aquele exemplo que você mostrou do círculo da comunicação. Ou seja, quando você junta essas 3 peças, você vai criar organicidade e você também vai criar um espírito de regeneração, de algo novo. E aí a gente consegue quebrar, Mônica, essa questão dessa estrutura rígida da governança. Né? Aquela governança top-down. É isso que tem que ser. Não. Aí os acordos, como o Christian falou, a questão dos acordos, dos princípios, ficam bem mais fáceis de você desenhar. Então, entendi bem a dúvida que foi colocada aqui, a fala, quem falou foi a Camila? Foi a Camila que falou? Foi a Camila fala, faz todo sentido o que ela falou, mas nosso exercício aqui também é desconstruir, não destruindo, desconstruir para construir algo inédito e algo que gere curiosidade nas pessoas. Então, quando você for trabalhar, quando eu for trabalhar lá a partir de quarta-feira que vem, nessa construção da governança orgânica regenerativa, o pessoal fala, oi, o que é isso? Opa, ok, se você perguntou o que é isso, me deu campo para atuar. Né? Eu acho que por aí é que começa a regeneração. E era isso. Muito legal, Carlos Henrique. Muito legal. Oi, Priscila, bem-vinda. Oi, Lucimara, querida. Oi, tá dando para ouvir? Tá ouvindo ou não? Tá? Eu só estava aqui lembrando de toda essa discussão do ESG, né, que o G dali é governance, né, que é governança. E eu acho que tem uma discussão ali da ressignificação, que nem sempre é real, nem sempre é verdadeira, mas é o que se busca, que tem a ver um pouco com o nível de diversidade, legitimidade, credibilidade que se aplica à tomada de decisão. Então, por exemplo, toda essa prática SD que se busca que as empresas demonstrarem seu impacto socioambiental, como isso é feito, etc. Em teoria, o processo de governança ele deveria refletir esses valores que ela diz que vai realizar nas questões sociais e ambientais. Então, se ela tem um fórum, por exemplo, diverso, se o conselho é diverso, vão ter vozes ali representativas para analisar esse impacto social, se ele é legítimo, se ele não é. E se ele não é diverso, é muito difícil justificar que essa ação social ela esteja sendo referendada por uma tomada de decisão, também incluindo as pessoas cuja ação está sendo demonstrada naquela parte social. Então, eu só quis trazer um pouco isso, que ultimamente eu tenho lido e participado também de discussões sobre isso, que é toda aquela estrutura, e o Henrique estava falando de controle, mas tem a estrutura de compliance, né? Que como é que dentro da governança existem as regras que vão avaliar tudo isso, mas tem muitas coisas, por exemplo, de risco. Então, as empresas que estão pegando e trabalhando causas sociais, que temem determinados riscos, né, para suas marcas, etc., tem um lugar dessa governança que é trabalhar a autenticidade dessas causas que eles estão escolhendo, e isso também vai estar pela governança. Então, eu estava aqui pensando, a gente fala bastante dos empreendedores menores, mas também se reflete nas grandes empresas, se for verdadeiro. Então, por exemplo, se a empresa vai recuar, uma tomada de decisão, por exemplo, numa causa que a empresa decidiu, feminismo, como é que ela vai trabalhar com autenticidade nessa causa se ela não tem um fórum representativo de gênero que possa atuar e demonstrar que a tomada de decisão sobre aquela causa ela é legítima e ela tem credibilidade? Então, hoje, esse processo de governança também, que eu entendo nas empresas, está sendo chacoalhado por esse contexto, né? Quando é legítimo, porque não é mais simplesmente você falar que o CEO quer trabalhar uma causa, essa causa precisa tornar aquela marca atraente, interessante, precisa ter legitimidade. Eu acho que isso mora na governança. Então, eu estava aqui só debatendo um pouco
como isso aplica também a questão do ESG. Espero que, ao longo prazo, isso seja cada vez mais legítimo e não só o brandwashing, né? E que realmente funcione. Porque eu acho que esse é o locus onde dá para realmente verificar e fazer uma validação se aquela ação decidida ela é legítima, e se as vozes representadas estão ali ou não estão, né? Sim, sim. Nesse caso aqui, a gente está trazendo uma reflexão que diz muito respeito a essa estrutura, né, das membranas, da membrana principal, né, da empresa, que é o lugar, vamos dizer assim, onde a lógica, né, está muito estabelecida nesse sistema de comando e controle, né? Então, a gente está falando especificamente a reflexão, a provocação é o quanto que a gente consegue perceber o valor de diluir, né, um pouco, de diluir os poderes, né? Na verdade, impulsionar novos poderes, né, para que o organismo, né, possa evoluir a partir das autonomias colocadas, né, como possíveis, né, dentro dessa membrana principal da empresa. Você está indo para uma reflexão ainda mais interessante, porque a gente está indo para o próximo passo, né? O próximo passo é como que esse organismo, que já tem uma escolha X, né, ele está agora olhando para a sua estrutura de governança, né, olhando para fora dessas membranas, né, e olhando como essa membrana interage, né, nos outros sistemas com os quais ela atua, né, ou seja, onde ela está aninhada e quais são os outros, né, sistemas com os quais ela interage e como que essa comunicação e essa transparência e essa interação se dá. Né? Que no sistema tradicional, como você falou, né? Tem vários mecanismos de fazer escuta, participação de atores importantes das empresas, né? E que compliance tem uma estrutura de enfim, formatar e trazer a tal da transparência para as formalizações que as empresas precisam na área de ESG. Mas, assim, ai, amiga, eu tenho tanta... Eu sou super desconfiada com todos esses sistemas, sabe? Desde do GRI, eu fiquei tão... Eu estudei tanto GRI, eu estava tão orgulhosa com o GRI, eu achava tão máximo o GRI. Depois que eu entendi que papel aceita tudo, ai, eu fiquei de saco cheio, sabe? Essa é a verdade. Eu fiquei muito saco cheio. Então, assim, cara, ou a gente realmente faz um trabalho, né, de transformação das pessoas mesmo nos processos para que a gente possa criar coisas novas, né, propostas novas, né, a partir da nossa própria revolução pessoal, ou então eu estou muito saco cheio dessas siglas todas, sabe? O ESG, para mim, é mais uma sigla que chegou aí, sabe, para repetir coisas que a gente já está, né, cansado, careca de ver de décadas e décadas atrás, né? Então, enfim, mas, ok, é mais uma pressão que surge agora, né, por dentro da estrutura do sistema financeiro, da empresa, enfim, que é uma possibilidade e traz governança como um campo importante, né, dentro da avaliação. É válido, sim, com certeza. Mesmo a pessoa cansada. Fala, Christian. Só queria comentar que uma das coisas que a sociocracia destaca sempre é que os processos desses modelos de governança muitas vezes são processos bastante detalhados, né? Como é a tomada de decisão, que tem que percorrer a palavra por todos os membros que estão dentro dessa reunião, né? Tem que encaminhar as objeções, etc. É um processo que realmente é detalhado. Mas o que eles respondem quando a gente diz, pô, mas isso aí está tirando, digamos, a naturalidade da reunião, né? O que é o fluir natural da reunião. Eles respondem que, na real, não existe esse fluir natural. O que nós temos é um fluir já programado, que, como está tão inserido dentro da gente, a gente considera ele natural. Mas, na real, o que acontece? Que se numa reunião não tiver esse nível de detalhamento para que exista realmente a participação de todos, vão falar aqueles que são mais extrovertidos, vão falar aqueles que têm mais segurança, vão falar só aqueles que sentem que têm direito de falar.
Então, lembrando que não existe a nível nosso social nenhum rito, nenhuma estrutura, nem desprovista de ideologia e também natural. Tudo isso está gravado de forma que a gente percebe isso como natural, mas é parte do nosso sistema de crença. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer algo muito mais difícil para ter um resultado mais simples, que é ouvir a todos, né? Ouvir a todos e decidir a partir do que foi ouvido, e essa palavra da distribuição do poder. São sistemas que distribuem o poder, ao contrário de concentrar o poder. Então, são estratégias que justamente a gente tem para que todos os membros possam exercer esse poder conjuntamente. Fala, Claudinha. Tem um motor aqui atrás, não sei se está muito barulhento, senão eu mudo. Não? Então, e também é bom lembrar que sociocracia e holocracia são sistemas de governança colaborativa, regenerativa, mas que foram criados no Ocidente, né? E que tem essa pegada ocidental, porque eu já estive eu tenho uma experiência de estar na Tailândia, num curso de sociocracia que foi levado para lá com ativistas tailandeses, não eram pessoas oprimidas, e o curso não rolou, foi um fracasso, porque na cultura lá as pessoas não falam assim abertamente sua opinião, sabe? Como numa tomada de decisão que você tem que colocar a sua posição abertamente, eles não estão acostumados e se sentem muito desconfortáveis com isso. E, lembrando, não são as pessoas oprimidas, eram ativistas, eram pessoas que estão atuando para mudar o sistema lá. E isso foi uma surpresa enorme para mim, porque eu nunca esperei isso, né? E o fato é que os facilitadores que foram para passar uma semana ensinando sociocracia, assim, fracassaram muito bravo, porque a gente basicamente enviou um modelo ocidental para uma cultura oriental, sabe? Isso é uma coisa que também precisa ser levada em consideração. Agora, eu queria entender, também saber um pouco mais assim da experiência da Mel, da Mônica. Como é que as pessoas... Porque a gente está falando aqui, por exemplo, eu estou lidando com eu estou facilitando um co-living, sabe? De pessoas que estão na onda já da regeneração, etc. E muitos daqui estão nessa, né? Mas quando você leva essa proposta de governança, uma nova governança para modelos muito enrijecidos ainda, dentro do velho padrão, que exige, como a Mel falou, né, uma mudança, tanto trabalho interno para ser feito, uma pessoa que está ligada a controlar, a tomar as decisões, enfim, que está no topo da pirâmide, para ela abrir mão disso, é tanto trabalho interno, é tanta desconstrução que precisa ser feito. Eu queria entender se vocês têm algum exemplo de um caso assim que foi bem ou mal sucedido, qualquer coisa, ou a tendência são essas pessoas mesmo que já estão na onda, né, da transição, aceitarem, e ainda é muito difícil levar isso para sabe, para as organizações ainda que estão atuando no modelo antigo. Se vocês tiverem algum exemplo. Qualquer pessoa também aí, né? Não só a Mônica e a Mel e a Ândia. Olha, eu posso falar só assim, da experiência que eu tenho com grupos diversos, né? E das dificuldades das pessoas, por exemplo, que não estão abertas. Eu acho que poderia ser comparado, né, não sei, mal comparado, talvez, né, a culturas diferentes, né, ou culturas, né, mais rígidas. Uma pessoa não aberta é uma pessoa que não consegue lidar com uma coisa básica que é Isso acontece muito, tá? Mais do que a gente imagina, né? Talvez que é com a autorresponsabilidade, se responsabilizar simplesmente pela sua própria voz, sabe? Pelo seu próprio posicionamento, né? Ou simplesmente
mesmo identificando papéis que tem a ver consigo, né, com o que gostaria de fazer, tem dificuldade de se posicionar, de falar, eu gostaria de fazer tal. Dificuldade mesmo, de, sabe, bloqueios para se colocar, fica muito calado. Então, isso que o Christian traz de a sociocracia, trabalhar esses processos, né, permitir que a gente consiga, né, ao estudar, né, ao aplicar, entender como que a gente convida, né, cada vez mais as pessoas fazendo essas pontes, é um processo também muito forte, né, de inner transition, né? A gente apoiar o tempo todo o nosso próprio a transição pessoal, mas apoiar também a do outro, né? A gente está num processo de construção dessa ponte, né? Mas eu acho isso muito, muito forte. Agora, também voltando aqui só para lembrar que a ideia dessa coisa da governança no Reconomy Canvas, mais uma vez, é a provocação do lugar de entendimento, né? Sempre focar nisso, né? Eu acho que esse é o ponto maior do nosso desafio, né? Do entendimento, de sair de uma lógica de que alguém tem uma pessoa acima tem a resposta, né, para a compreensão de que todos nesse organismo têm inteligências que são essenciais à evolução do sistema. Eu acho que esse é o ponto principal. E aí, todas as provocações que a gente traz naquela, né, a ideia, e aí se vocês tiverem ideias até melhores e contribuam com isso, é para que a gente possa impulsionar essas reflexões no empreendedor, né? Então, qual é a tomada como é que a gente decide, né? O que são papéis, o que são círculos e tal, o que é tensão, é mais para isso, para que a gente possa entender essa lógica desse sistema, né? Se assentar ou se organizar minimamente como algo que é possível, né? Saindo do modelo que a gente entende, né? De preenche 3 fichas, né? Passa para 3 departamentos, assinatura de 3, 4, 5 pessoas, sair dessa lógica de que alguém se responsabiliza e que a responsabilidade não é minha. Não, eu estou fazendo, né? Mas a responsabilidade é de outra pessoa, né? Então, esse eu acho que é um lugar muito importante, sabe? Da gente reconectar indivíduo e responsabilidade, sabe? Talvez, eu acho que eu até arriscaria dizer que um dos pontos mais importantes para mim na governança, nessa etapa aí da governança, seria isso, a gente reconectar indivíduo e responsabilidade e ele conseguir perceber a atuação dele no todo, né? E aí a interdependência, por isso que eu acho que a coisa dessa temática é tão importante nesse aprofundar do olhar da lógica do negócio, né? Da condução do negócio. Mas a Lucimara escreveu que gostaria de falar alguma coisa sobre comunica como, não é isso, Lucimara? Eu queria só saber se a gente, em algum momento, migraria para a comunicação ou se poderia entrar, porque talvez alguém ainda queira discutir governança. Não, eu acho que, a não ser que tenha alguma coisa muito viva a respeito de governança, a gente podia já ir migrando para a comunicação. O que vocês acham? Tem alguma coisa muito viva que ainda gostariam de trazer? Porque eu acho que... Eu só queria fazer um pequeno complemento rapidinho sobre esse assunto, de que realmente é um ponto bastante disruptivo dentro do Reconomy Canvas, e que essa provocação é justamente para mostrar que existe outro jeito, porque como a Mel falou anteriormente, como já foi dito por outras pessoas também, é uma coisa que já vem dada muito como pronta. E toda vez que você consegue colocar uma sementinha de alguma coisa diferente, ainda que não seja utilizado, que o seu empreendedor que você estiver facilitando, ele não vá dar conta disso e vai acabar trazendo o modelo tradicional, pelo menos ele vai saber que tem um outro jeito de se fazer as coisas. Eu acho que só isso já é um grande passo hoje em dia para a gente poder tentar evoluir para um pensamento mais regenerativo, né? Então, eu acho que é válido muito válido por isso, só por isso já seria muito válido. E se a gente conseguir avançar, tanto melhor ainda, né? Mas realmente um desafio, porque é uma coisa muito nova, mas que é possível, né? E ainda que se consiga fazer uma parte daquilo, de repente às vezes não conseguir implantar o sistema inteiro, mas começar a trazer alguns conceitos para dentro do empreendimento já é super válido também. É uma outra forma de olhar, né? Só esse último complemento.
Rô, querida. Então, o Comunica Como, né, que é a comunicação, a gente teve a mentoria, que foi muito bacana, estavam algumas pessoas aqui, estava o Henrique, estava a Glaucia, a gente conversou um pouco lá com a Mônica. E hoje a gente fez um exercício aqui, eu fiz com a Camila, de preencher, de olhar para esse lugar da comunicação, do empreendimento que a gente está construindo desde o começo, né? E aí surgiram algumas dúvidas muito pontuais. Eu vi aqui a Mônica, ela teve que sair, né? Mas aí a gente faz aqui junto com vocês, depois também, se a Mônica quiser complementar, depois a gente vê. Mas Mel, Angélica, né? E vocês acho que podem ajudar aqui também. Nesse processo de fazer, né, esse início de pensar as narrativas, tem algumas dúvidas específicas, mas eu queria ir nesse lugar do relacionamento, em termos de conceito mesmo, o que é esperado nesse lugar da escuta e da devolutiva. A gente até procurou para ver onde que isso estava, se estava no vídeo, se estava no e-book, e aí queria entender um pouco se é a devolutiva, né, que esse primeiro cliente vai dar a partir do MVP, ou se é uma relação muito mais da mensagem, né? Queria primeiro que se vocês puderem falar sobre isso. Tá, você está falando, então, do primeiro movimento que a gente fez no MVP, que a gente vai fazer que a gente vai procurar saber qual é o feedback que a gente tem desse primeiro movimento, é isso? Não, se você quiser, eu posso... eu ia falar para você compartilhar o Miro, para ficar mais fácil. Eu estou botando aqui, tá meio... Tá dando para ver? Tá. Deixa eu abrir aqui bem... No fundo, esse aqui é um mapa que a gente fez da questão da comunicação, tá? Da construção de narrativas, ainda um experimento. Primeira coisa que eu sentia, que eu precisava trazer para cá o propósito, a proposta de valor, e a Camila sentiu que o Ikigai também tinha que vir. Então, esses roxinhos aqui é um resgate de lá de trás para a gente poder ter a cola para fazer isso aqui. Inclusive, eu trouxe o mapa da marca para cá, para o centro desse processo de comunicação, para ativar esses valores. O que eu estou perguntando é daqui, relacionamento, escuta e devolutivo, desse lugar que a gente não entendeu qual é a proposição desse lugar aqui em relação... Como é que o cliente ouviu essa primeira narrativa proposta e deu uma devolutiva, como vai chegar a devolutiva? Era assim, queria entender o que se espera desse lugar aqui. Tá, eu acho que a Mônica vai precisar estar aqui junto, porque esse aqui foi uma inserção que ela trouxe. Eu imaginei, por isso que na hora que eu coloquei ele vi que ela estava saindo, eu falei, talvez eu possa trazer até na próxima... Essas outras, se fosse essa outra estrutura aqui inicial, foi a estrutura que a gente trabalhou juntas, mas esse relacionamento escuta e devolutiva, ela devia estar com alguma coisa bem específica na cabeça. Eu não sei te dizer. Eu posso escrever ali depois para ela explicar, de repente, rapidinho no áudio e tal, para a gente poder entender. Mas tem outras perguntas, então, Mel, aqui, então, que eu acho que... Tem um lugar aqui que ficou muito, assim, sobre esse lugar da linguagem e significado das palavras, né? Sim. E aí a gente até complementou com o tom da mensagem. Então, se ele é sisudo, se é bem-humorado, enfim, que a gente sentiu falta. Mas a questão da linguagem, o que vocês estavam buscando aqui? Se a gente está querendo fazer uma discussão de um negócio regenerativo, ele tem uma outra linguagem, ou ainda é a questão de como comunica, é mais o tom, né? O que é que a gente está olhando aqui? Então, quando a gente está falando de construção de narrativas, a gente está falando de... Quando a gente constrói novas narrativas, a gente tem a possibilidade de estar construindo... Para mim, construção de narrativa é construção de cultura, sabe? Está ligado à construção de cultura. Então, a gente está num caminho de construir culturas regenerativas. Então, a gente precisa entender com muita clareza qual é a mensagem que a gente quer passar e
que palavras a gente vai escolher. Por quê? Porque existem palavras que comunicam bem, muitas vezes, o que a gente quer comunicar, mas elas já estão carregadas com símbolos que não são o que a gente quer comunicar. Faz sentido? Como a gente estava falando agora da governança, por exemplo, porque Exato, traz a visão exato. hierárquica de controle que não é o que a gente quer significar. Exato, exatamente. Aliás, governança tem um peso, assim, parece assim um senhor, né? Um senhor antigo, conservador. Não parece quando a gente fala governança, né? Tem esse lugar, assim, né? Conservador e tal, e não é o que a gente quer, né? Então, as palavras, elas têm essa coisa, né, dos símbolos, né, e de significados que já estão, muitas vezes, arraigados, já está pesado nela, né? Então, por mais que a gente queira usar aquela palavra, então, eu brinco que a gente está precisando criar palavras, né, para conseguir comunicar o que a gente realmente quer, né? Então, os meus primeiros textos, né, na minha empresa, na Social Contemporâneo, eu ficava passando para as minhas amigas de comunicação para elas me ajudarem, porque eu ficava criando tantas palavras novas que às vezes era difícil de entender o que eu estava querendo falar, né? Então, isso é difícil, é um super exercício, essa coisa da construção, porque a gente precisa trazer simplicidade para a fala, para a mensagem, porque a gente não pode ser uma coisa que as pessoas não entendam, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer o significado real daquilo que está sendo trazido, né? Daquilo que a gente quer transmitir. Então, eu acredito que aqui no Comunica Como mora, né, na construção de narrativas, mora, eu diria que a alma do processo no final das contas, sabe? Porque aqui é quando a gente vai olhar para tudo que a gente construiu, né? E vai dar aqui a forma. E o mais importante, que o outro consiga se conectar com aquilo, com essa forma que a gente está dando, né? Então, nessa etapa de comunicação, diferente da etapa de comunicação do Business Model Canvas, que a gente conhece, o mais importante é que narrativa a gente está construindo e que linguagem é essa. Qual é o significado das palavras que a gente está usando? Treinar essas palavras, botar no papel que palavras são essas que a gente precisa ressignificar, né? Então, quais são as palavras mais próximas que hoje conseguem atender o que a gente quer falar, né? O que a gente quer transmitir. Então, tem um lugar aqui que uma linguagem que seja acessível, e aí a gente precisa olhar lá para as nossas personas, né? Qual é a linguagem que fala com essas personas e as palavras, que palavras são essas que vão transmitir o que a gente precisa transmitir. Então, aqui, basicamente, essa é a provocação. Mas fala, Lucimara. Você ia falar obrigada. Você trouxe esse lado, né, das palavras que estão carregadas e a gente quer ressignificar, que foi muito bom relembrar. Um outro lado que a gente lembrou hoje juntas com a Camila são as palavras que a gente já entende, que são as palavras que a gente gostaria de usar, mas que o público não vai entender. Então, a regeneração, a transição, novas economias, e que aí a gente entendeu que eu entendo que tem que ter palavras amigas, palavras apoiadoras, assim, no lugar de tradução, de ponte. Por isso que eu coloquei um lugar de como essa história vai ser contada, num lugar didático, amigável, consistente e tal, mas didático também. Claro. E aí eu não sei como vocês sentem isso dos negócios regenerativos, que é aquele lugar que a gente ainda fala, a gente falar de regeneração pode aproximar e pode afastar por completa incompreensão do que é que a gente está falando. Então, também é aqui que a gente coloca essas indagações, ou seja, sobre novas palavras que explicam bem para nós, desse grupo, mas que para fora não vão ser compreendidas. Então, a gente precisa substituir, adaptar. Com certeza é aqui que você vai colocar, e aqui a gente pode pensar que elementos a gente pode utilizar na nossa comunicação que apoiem a clareza dessas palavras, porque a gente também precisa começar a educar. Há 15 anos atrás, no universo corporativo, o pessoal falava assim, mas quando fala de sustentabilidade as pessoas não entendem.
Há 15 anos atrás essa era a realidade. Hoje todo mundo fala de sustentabilidade, talvez nem entendam, né? Mas assim, fala-se de sustentabilidade porque sustentabilidade já criou uma significância, né, que está ligada a cuidados, né? Cuidados com a vida, cuidados com a natureza, cuidados. Está muito mais ligada à natureza do que cuidados, né, econômicos, por exemplo, socioeconômicos e tal. Mas já tem uma certa compreensão, né? Foi dada alguma simbologia à sustentabilidade. Então, o que eu digo é que assim, as palavras que vocês querem usar, eu acho que a gente não deve deixar de usar, mas fazer o que você acabou de dizer, trazer palavras pontes que apoiem a pessoa a compreender do que eu estou falando, ou até usar outros elementos visuais, por exemplo, que possam te apoiar. Eu vou passar um vídeo para vocês que é muito legal, que a Luísa lá fez, lá na época que a gente estava na Terra, a gente fez um vídeo sobre novas economias, um vídeo do Reconomy. E ficou muito legal, que veio com os desenhos da Luísa, sabe? Então, todo o roteiro tá com aqueles desenhos bacanas que a Luísa faz e tal. Então, esse tipo de elemento também ajuda muito, né? Essa coisa de você, literalmente, né? Quer que eu desenhe? Sim, é a gente desenhar, né? Para as pessoas aquilo que ainda está difícil de compreender do que se trata, né? Então, uma coisa que é legal a gente saber com clareza é que a palavra regeneração, regenerar é um fenômeno ligado somente a sistemas vivos. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, né, a gente já elimina tudo que não é vivo, né? Então, regenerar está ligado a possibilidade de recuperação, de se recompor, né, de se recompor a sistemas vivos que têm condições de se recompor, né? Então, imagina, isso pode se transformar numa imagem, né? Então, você transforma aquilo que poderia ser um texto super complexo sobre regeneração, pode se transformar numa pequena imagem que, sabe, que conta uma história, né? E que te leva a uma segunda etapa da tua comunicação. Mas aqui eu acho que requer de todos nós um trabalho bem criativo mesmo, porque eu acho que a gente precisa ser competente nessa comunicação, como empreendedores regenerativos, sabe? E a gente precisa apoiar os empreendedores que a gente vai estar apoiando, né? Que a gente vai estar facilitando aí a jornada deles, a também serem muito criativos e a também terem parceiros, né, na área de comunicação que sejam inovadores e que compreendam o que está sendo feito, sabe? Hoje tem agências especializadas nisso agora, só em organizações de impacto. Ainda não existe uma agência que esteja trabalhando, que eu tenha conhecimento, tá, gente? Se vocês conhecerem, me falem, que esteja trabalhando com negócios regenerativos, né? Eu não vi, mas muitas agências com negócios de impacto. Então, é algo que eu acho que já tem uma sensibilidade maior, né, para construir narrativas que sejam mais fidedignas com o que a gente quer falar. Não, perfeito. Acho que isso ajuda bastante e ajuda também a compreensão desse todo, né? Essa história que a gente está contando com elementos visuais, didáticos, que vão compondo essa história. E a última coisa, para trazer aqui e seguir, nesse lugar de como o seu serviço conta a história do seu propósito, hoje a gente ficou discutindo se era o propósito individual ou o propósito do serviço. Do serviço. Do serviço. Porque já é uma evolução do seu locus individual para o do serviço. Perfeito. E aqui já entra no do serviço em si. Tá. Isso. Aqui já é tudo serviço. Tá bom, obrigada. Acho que vamos por aí, amor. Deixar o pessoal falar. Luciane e Christian. Oi, pessoal. Tá me ouvindo? Desculpa, eu tô com a câmera fechada porque, sim, eu tô me trocando, que eu vou sair daqui a pouco. Tá bom. Então, assim, não quero mandar nudes. Não, eu queria só fazer uma observação, assim, primeiro que eu achei bastante interessante, assim, a Camila apontar de trazer o Ikigai ali, né, para aquele mapeamento, como fonte de inspiração dessa comunicação.
E também um outro ponto que que eu acho que é bastante nutridor, né, dessa inspiração dessa comunicação, é o sonho. Então, a construção desse sonho, ele tem um tecido dessa narrativa já ali bastante, é um mapa claro dessa narrativa, sabe? Onde vai trazer os elementos e as palavras muito importantes para que essa comunicação traga o impacto que ela tem de trazer, assim, né? Então, acho interessante trazer um mapeamento dessas palavras-chave, assim, né? E das palavras e dos termos apoiadores para que essa construção dessa narrativa tenha esse potencial de educar. Da mesma forma que sustentabilidade, lá 15 anos atrás, não era um termo comum e não trazia entendimento, eu acho que é a missão desses negócios regenerativos tornar esse novo entendimento tão tangível quanto hoje é a sustentabilidade para o mundo, né? E ele vem com essa missão de, então, construir essa comunicação sólida para que guie, né, aponte essa transição e essa mudança que esses negócios estão construindo. Maravilhoso, Luciana. Total, total. E acho assim, só acrescentaria que uma coisa que pode apoiar muito, né, a nossa inspiração na construção das nossas narrativas são assim, conteúdos como Charles Eisenstein, Joanna Macy, sabe? É uma galera que aprofunda, né, de forma muito simples, eles escrevem e se expressam de forma simples, sabe? Então, falam de coisas de alta complexidade de forma muito simples, isso pode nos apoiar, sabe? Porque a gente está navegando nesse lugar, né? É isso, de compreender como melhor falar sobre os nossos próprios negócios, e essa galera é uma galera que já está caminhando há muito tempo, já tem Kate Raworth, maravilhoso. Ela é maravilhosa, a Kate também tem uma simplicidade na fala incrível, né? E justamente para falar de temas tão assim, complexos como a economia, né? A princípio tão complexo, né? Mas, enfim. Boa noite, Camila. Camila foi, acho que já foi. Mas é isso. O Christian estava querendo falar. Desistiu, Christian? Vou passar para... Você quer falar? Não, fica contemplada com a fala da Luciana. Para mim tá bom, é isso mesmo. Então tá bom. Priscila? Te dengo. Priscila está dengosa, está com gente dengosa no colo. Me desmaiou aqui do meu lado agora. Boa noite, gente. Cheguei um pouquinho atrasada. Mas falando sobre esse ponto da comunicação, né, e pegando esses fios todos, você citou agora, Mel, 3 pessoas que falam em inglês, né, língua mãe. E justamente eu estou lidando com isso nesse momento agora. Imagina, eu sou formada em comunicação, tenho a formação não só como profissão, mas como escolas, né, nas multinacionais de comunicação, e me vi agora num caminho regenerativo com desafios de comunicação. E eu parei e falei, o que está acontecendo? Né? Qual é o problema? E, gente, de uma forma intuitiva, tem 1 ano que eu comecei a ouvir tudo em inglês, ler tudo em inglês, porque eu ainda pegava a tradução dessas pessoas, assim, eu falei, não, eu quero ouvir da fonte, e realmente a linguagem, aí isso me vem assim também, de inspiração para a gente, a linguagem, né, a língua em inglês, né, tende a ser mais simples, né, do que o português. Então, eu estou usando esse caminho aqui, então eu estou ouvindo, passo o dia todo, né, mesmo, ouvindo em inglês e estou tentando, né, simplificar minha linguagem a partir dessa referência, dessa estrutura de pensamento. E você deu 3 exemplos, né, que falam de uma forma muito simples e são, né, de uma língua nativa inglesa, né? Então, enfim, só para compartilhar isso aqui, né, do pensar em inglês também, para buscar, né, esse caminho da simplicidade, mas realmente eu sinto que a gente está... Que bom saber, agora eu recebi um conforto de saber que eu não sou a única aqui patinando, assim, sabe? De tipo, caramba, como é desafiador trazer essa linguagem. E que afasta, como a Lu falou, né? E aí,
para eu me comunicar, eu afasto. É. Para eu ser íntegra e verdadeira, eu me afasto, porque fica uma linguagem incompreensível, né? Fica para muito poucos, e o nosso papel é ser ponte. Então, enfim, estou agora buscando essas referências em inglês e fazendo a tradução, né? Para a minha própria linguagem, para buscar o caminho da simplicidade. E eu só queria trazer esse insight aí que também pode ajudar, né? Todos nós. Mas você sente isso também, né, Priscila? De que esses autores são autores simples, né? Eu acho eles impressionantes. Eu falei, gente, eu quero conseguir comunicar como esse povo comunica, gente. Isso é incrível. Muito. E falando especificamente da Kate, né, que eu falei ela em outro momento, eu acabei de ouvir o livro, eu vi o áudio, o primeiro livro que eu ouvi o audiolivro, acabei agora ouvindo em inglês. Imagina, um livro de cabo a rabo, de economia em inglês, entendi tudo na simplicidade. Ela é demais, gente. Essa é uma inspiração, né? Inspiração mesmo de como transformar tudo. Aula, né, de economia, agora, repete. Mas o pior é que a gente vai aprendendo essa linguagem, né? A gente vai ouvindo e vai conseguindo reproduzir. Mas, enfim, então, sim, são inspirações e para dizer também que eu estou usando a própria rede, né? Então, você estava querendo escrever de português hoje, eu entrei no site de economia esses dias, sabe? E entrei em outro site. Então, assim, estou buscando a própria rede para ver que palavras estão sendo usadas, porque eu acho que isso é uma outra coisa, né? Uma linguagem que a gente já está usando e a gente reforça. Então, não vou ser a primeira a falar, nem a única, né? Vamos usar as mesmas palavras para criar Isso, para criar essa cultura, né? Exatamente. Então, não preciso inventar uma palavra diferente da pessoa, vamos dizer assim, né? Que seria aí meu concorrente. Não. É a mesma palavra, exatamente a mesma, né? Assim, é a mesma palavra, tem a minha história, a minha narrativa, porque é para criar. E vem esse pensamento, né? Sobre que não é concorrência, não é competência, né? Competência no sentido... Vamos competir, pelo contrário, né? Se o seu negócio, se o seu serviço, se o seu produto tiver ali, né? Nascido desse mesmo berço da regeneração, vamos usar as mesmas palavras, né? Ou até as mesmas imagens, se apoiar, não só na parceria de projeto, mas, inclusive, digo até do que já criou de comunicação, se alguém abrir o caminho. Maravilhoso, porque aí maravilhoso. A gente vai criando uma solidez, né? Tipo, algo que a gente possa tocar. E as comunidades de prática também ajudam muito nesse sentido. A gente está começando a formar a nossa aqui e ela vai ampliar com certeza, né? E aí vai se criando essa linguagem mesmo, e a comunidade de prática vai reforçando. Aliás, hoje no finalzinho do nosso encontro a gente já podia fazer a provocação dessa formatação, né? Da gente construir juntos como vai ser a nossa comunidade, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Fala, Lucimara. Eu queria só complementar a fala da Luciana sobre o Ikigai. Me lembrou a nossa mentoria, a gente falou muito desse lugar da pessoa que está, a marca pessoal da pessoa empreendedora que está por trás desse serviço. Porque hoje muito dessa correlação de comunicação ela está ligada a uma narrativa pessoal também, nasce dali, de quem somos, o que a gente veio realizar como missão, como propósito, e aí dali transborda para o serviço. Só que na comunicação, a gente discutiu isso na mentoria, e eu lembrei agora quando a Luciana falou também, como a gente equilibra isso, né? Você falou de 3 nomes, Mel, que se posicionaram como lideranças temáticas na regeneração em um nicho. Então, o Charles na economia, a Kate, né, na questão da economia donuts, que tem uma assinatura dela, mas que tem um traçado específico da questão da regeneração nesse modelo econômico. E aí, como é que é essa relação da narrativa pessoal que encontra com a narrativa do serviço? Porque é diferente um produto, né? Assim, porque o consumidor que compra uma kombucha, é legal que ele saiba da liderança, as pessoas por trás, mas no serviço é essencial. Então, só estou te falando isso porque quando a gente for escrever esse primeiro quadradinho aqui, que é como o seu serviço conta a história do seu propósito, a gente esbarrou muito nesse lugar, como é que conta também todo o cabedal de cultura, né, histórico de quem está por trás desse negócio, que vem junto, e como é que ele aparece na narrativa. Por exemplo... Vamos supor, estou criando aqui um serviço, eu poderia botar ali um ator, uma atriz, não é isso, tá? Mas falando sobre mim.
E no lugar do serviço, a nossa voz de credibilidade tem que vir também. Então, eu só queria, por mais que seja o propósito do serviço, o Ikigai, ele foi ali por causa da marca pessoal da empreendedora que está por trás do serviço. Sim. E Sim, como é que a gente equilibra isso? Eu estava pensando como é que a gente equilibra isso na hora de comunicar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que trazer todos os elementos para o jogo, né? Assim, para construir essa narrativa, né, do negócio, você tem que fazer a seleção de tudo aquilo que é essencial. O que para mim é fundamental, né? E aí, para cada empreendedor, ele vai olhar para essa jornada toda e vai dizer assim, cara, esses aqui são os meus elementos essenciais, são aquilo que hoje representa mais. Na minha visão, o Ikigai, ele é a raiz de tudo, é onde tudo nasce do Ikigai, nasce da minha motivação, aquilo que me dá tesão de acordar de manhã e fazer o que eu faço, né? Então, ele é a raiz de tudo, ele é a origem de tudo, né? Então, ele, estando ou não estando, né, com clareza na narrativa, ele vai estar em tudo, porque a construção desse negócio nasce ali, né, ele permeia tudo, mas é uma escolha, né? E eu acho que, por exemplo, quando a gente na minha visão, trazer a coisa do Ikigai é uma força muito bacana, porque você traz uma identidade pessoal. Cada vez mais a gente está conseguindo resgatar uma coisa que nas décadas passadas, né, a gente foi levado a acreditar que não era real, que é a nossa identidade humana, sabe? Como a minha pegada, a minha existência, a minha entrega nesse mundo é só minha, não é de mais ninguém. E a gente foi levado a acreditar durante muitos anos que todos nós somos substituíveis, né? Que você sai, bota o outro no lugar e acabou. Você vai botar outro no lugar, tudo bem, mas é outra pessoa, com outra entrega, com outra possibilidade, pode ter a mesma formação que eu, mas tem uma entrega totalmente diferente, tem uma forma de lidar em equipe totalmente diferente, tem ideias diferentes, são universos diferentes, né? Mas eu só fui me perceber nesse lugar quando eu comecei minha transição, porque até então eu estava, sabe, eu acreditava realmente nisso, de que somos todos substituíveis, sai um, entra outro e acabou. Né? Então, quando a gente traz o Ikigai para o centro também da narrativa, junto com os outros elementos essenciais, a gente está trazendo esse lugar de identidade do empreendedor. E isso é uma entrega incrível. Isso também mostra que, não, mesmo que eu seja uma padaria e você seja uma padaria, a minha padaria é a minha padaria, a tua padaria é a tua padaria, e a gente vai poder fazer coisas incríveis juntas, entendeu? E a gente vai poder criar novas coisas juntas, mas cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua forma, né, de atuar, de entregar, de estar no mundo, né, e de se relacionar com o lugar. Então, eu acho incrível trazer o Ikigai para dentro. Beleza, é só para relatar esse lugar da discussão da narrativa pessoal dentro da comunicação. No caso do serviço, é essencial. Fala, Isabela Maria Gomes de Menezes. Sim, Musa. vou falar. Eu acho que todo mundo tem muito medo na hora de comunicar, né? Tanto que tem alguns processos que fica tudo travado, porque todo mundo tem medo. Eu faço barbaridades na minha comunicação. Escrevo errado, falo errado, penso muito pouco, eu vou na minha intuição 100%, não estou dizendo que isso é bom, mas é a única maneira que eu consigo. Mas eu não tenho medo de me comunicar. O troço vem na cabeça, eu vou, pum, faço. Não vejo se está certo, está errado, quem que vai incomodar. E eu acho que a minha marca é isso. 100%. Primeiro, uma relação de confiança que o meu cliente tem comigo, porque se não tiver essa relação, ele não compra minha kombucha. Né? Meus rótulos são todos velhos, antigos, porque eu fico reutilizando até ele estar muito estragado, muito, e os meus clientes sabem isso. Então, acho que é isso, é a gente fazer sem medo, porque as pessoas têm medo na hora de comunicar. Revisam, e olham, e reolham. Aí o negócio vai perdendo aquela autenticidade, vai perdendo aquela força que a gente tem quando a gente está falando de quem é a gente. Então,
acho que a gente tem que perder muito. Estão pedindo aqui, vou colocar vou fazer minha propaganda. Agora mesmo, né? Eu estou tendo que comprar garrafa e eu reutilizo as garrafas. Meus clientes ganham desconto quando devolvem a garrafa. E eu estou com pouca garrafa sendo devolvida. Aí, na hora, me vem a música da Adriana Calcanhoto. Devolva-me. Devolva-me. Fiz um vídeo, se vocês forem agora no Instagram, vocês vão ver. No mínimo, ele é engraçado, pedindo para que as pessoas devolvam a garrafa. Então, acho que a gente perder o medo de comunicar é essencial para a gente, sabe? E errar, gente, está tudo bem em errar. De repente, você faz um negócio que está errado, você fala, desculpa aí, errei. E segue em frente. A gente tem uma coisa de perfeição, sabe, que é muito chata hoje em dia. Desconecta, por exemplo, eu sou uma pequena empreendedora, desconecta a gente do mundo da comunicação, porque você fala assim, eu não sei comunicar. Sigla, vocês falaram umas siglas aí que eu tive que perguntar para a Mônica o que era. Mônica, o que é isso aí que eu não sei o que elas estão falando? Porque o mundo corporativo te desconecta da simplicidade, daquela coisa que atinge as pessoas né, em cheio e etc. E tal. Coração, né, Isa? Botar o coração é só regeneração, né? É só regeneração. E mostrar quem você é, né? Exatamente quem você é. E nem quem eles gostariam, ou o mercado, ou a pesquisa gostaria que você fosse. Linda. Gente, por isso que ela é conhecida como a musa da transição. Ela sempre vem assim como oráculo, entendeu? Ela vem assim, chega e pei. Eu falei para vocês que eu ia ser o oráculo da transição. Maravilhoso. Mas dá uma olhada lá no... É muito engraçado o vídeo. Mas a kombucha só em São Paulo, né? Estou vendo aqui. Não vi, não. Minha irmã está entregar no Rio. Já ensinei minha irmã. Minha irmã está aí no Rio. Então tá bom. Ela vem com kombucha, vou botar aqui. Tá bom. Não, porque eu pedi para a gente ver a sua comunicação mesmo e sentir esse lugar que você ecoou aqui. Mas aí eu também fiquei interessada no produto, as duas coisas. Eu vou dizer para você que o produto é ótimo. O produto é ótimo. A kombucha da Isa é poder puro. É kombucha da bruxa. A Angélica é trabalhada na kombucha, né, Angélica? Total. Eu sou até tester, já fui até tester de sabores novos, assim. Ela só quer goiaba, tudo é goiaba. Eu tenho 20 sabores, a pessoa só pede goiaba. Dá licença. Ou goiaba ou fada azul. Ou goiaba ou fada azul. Ela fica brava comigo. Vai vendo isso. Pô, tem 20 sabores. Foi, hein, meu povo? Hoje a gente mergulhou fundo. Sim, muitas reflexões, muito gostoso. Como sempre, né? Olha só, tem uma notícia boa. Opa, peraí, indica um livro. Regras simples, como viver tranquilo e organizado em um mundo cada vez mais complexo. Isso é uma coisa boa de se ler. Vamos colocar no nosso arquivo, aquele nosso arquivo de indicações. Lembra, Angel? Eu vou anotar aqui no caderninho. Eu fiquei de falar com a Ive sobre a gente fazer um encontro na nossa comunidade de aprendizagem, na nossa comunidade prática, com ela sobre questões, desafios de governança distribuída na prática em grandes organizações. E ela já topou fazer o encontro com a gente. Então, a gente agora só precisa definir agora a nossa comunidade prática, como é que a gente vai querer fazer, se a gente vai se encontrar uma vez por mês, se alguém aqui tem alguma proposta sobre como que a gente pode construir a nossa comunidade prática, esse tipo de coisa. Eu acho que o Christian de ferramentas para a gente colocar, para a gente ter um fórum de discussão, para a gente colocar documentação, indicações, esse tipo de coisa, né? Organizar as coisas como uma boa virginiana, organizar as coisas numa plataforma, enfim, né? O Christian, acho que tem ideias. Diga, Christian.
Não, tem uma proposta aí, aproveitar que a gente tem essa necessidade de praticar a sociocracia e a governança distribuída, aplicar na formação da comunidade mesmo, no funcionamento da comunidade. E fazer disso um Boa. exercício para tudo. Boa, Christian. Você Muito topa bom. ser o nosso facilitador? Posso ajudar, claro, com certeza. Que bom, que bom. Olha aí, é uma boa. A gente começa já com a sociocracia na comunidade de prática. A gente está estudando algumas ferramentas, a Issa botou aqui Slack, Trello. A gente está estudando algumas ferramentas para trazer para o grupo, para a gente olhar junto e ver o que pode ser mais interessante. Esses todos aqui são bacanas, podem funcionar para a gente. Eu vou sugerir um outro também, eu preciso só concluir a pesquisa, mas até semana que vem eu também vou sugerir uma outra coisa para vocês e a gente vai discutindo aí de forma sociocrática qual seria a melhor opção para todos. E também frequência, né? Qual é a frequência que a gente está disposto? Eu estou preocupada com a Jéssica, esse horário eu acho que para ela vai ficar impraticável, então seria legal se a gente conseguisse pensar uma frequência que não fosse pesada para o grupo, né? Mas ao mesmo tempo que tivesse um horário que fosse mais acessível para a Jéssica, que está há 4 horas na nossa frente. Então, acho que as primeiras sugestões a gente podia compartilhar no WhatsApp, porque aqui acaba se perdendo, Isso. né, no chat. Isso. E aí depois a gente vai construindo isso juntos. Beleza. Vamos fazer esta comunidade. E a gente tem mais um encontro ou 2? Mais um. Semana que vem a gente... Só o próximo? Mas a gente estava falando disso, Lucimara. Então já vamos criar agora a comunidade, o que vai ser? A gente vai ficar órfão da gente, vai ser muito ruim. Aí o negócio vai minguar, não dá não. Vamos continuar isso aqui. Agora que tentou, né? Lucimara, uma vez conectada, para sempre conectada. Não se preocupe. É que agora que engatou a segunda, né? Mais nessa lenha, nossa fogueira. Ih, minha filha, você não conhece esse povo da transição. Parada é sinistra. Conheço, sim. Eu acho que a gente pode fazer essa verificação no grupo, já que tem um grupo maior lá no WhatsApp, sobre a frequência. Acho que a gente já podia estimular isso para o próximo encontro vir essa devolutiva, né? Sim, com se é certeza. quinzenal, se é uma vez por mês, se é semanal, não sei qual é o pensamento de cada pessoa, mas eu acho que a gente poderia fazer essa pesquisa lá. O que vocês acham? Você quer puxar, Lucimara? Você quer puxar? Eu posso perguntar, falar que a gente hoje fez isso, e aí posso fazer a contagem. Legal. Mas imaginaríamos isso, semanal, quinzenal, mensal, como opção? Porque as pessoas votam e se pronunciam. Acho que sim. E um horário, né? E qual seria o horário? Considerando a Jéssica, que está super engajada, né? Mais distante e num horário... que para ela realmente, imagina, começar a estudar à meia-noite é muito brabo, né, gente? É complicado. Eu não consigo nem imaginar. Depois de 9 horas da noite, eu já não faço lé com cré. Eu acho que como todo mundo está considerando esse lugar aqui um pouco para depois do trabalho, para quem tem outros compromissos, talvez fazer uma aproximação para 6, para 18 e não para 19, talvez. Sim, né? Sim, Aí é uma coisa que, de repente, ajuda ela e pode facilitar, não sei. Ou até a gente pode considerar alguma coisa diferente, por exemplo, se vamos dizer, né, que seja uma vez por mês, a gente pode pensar eu sei que é horrível, gente, porque eu sou mãe de criança pequena, mas assim, de repente pensar um sábado de manhã, entendeu? 2 horas de um sábado de manhã, não sei, estou só considerando, pensando nas pessoas, nela, especificamente na Jéssica, entendeu? Ou numa sexta de manhã, que a gente dê uma flexibilizada maior no trabalho. Enfim, sexta de manhã é massa. O Carlos gostou. A Isa não pode, a Isa está entregando kombucha. Eu entro pelo celular. Cara, mas você é a pessoa mais virada que eu conheço na face da Terra. Para ela não tem tempo ruim. Ela diz assim, eu entro pelo celular, eu entro esperando lá no consultório, na sala de espera. Ela entra. Ela é virada, essa daí. Se não for reunião internacional, rola. Reunião internacional não rola, não. Rola não, né, amiga?
Não rola, não. Mas Nacional, estamos dentro. Beleza. Então tá bom, vamos colocando então, Então, sugestões lá. A Luciana falou sobre o Doodle, né? Da gente tentar usar o Doodle para ajudar nessas enquetes aí, pode ser uma boa. Vamos colocando as sugestões então no WhatsApp e a gente vai formar isso sim. A gente só tem mais um encontro, mas a gente continua se falando, com certeza. O grupo está lá. Ainda tem mais um, gente. Não vamos sofrer, né? Antes do. Nossa, eu achei que eram 2, gente. Que isso? Não, é um susto da hora. É só. Pelo menos a gente vai até maio. Vamos desejar Feliz Dia das Mães semana que vem para todas. Então, beleza. Já temos mais um. Ótimo. Olha, uma palavrinha de como saímos hoje? As crianças estão chegando. Falando nisso, Eu saio pronta para fazer o jantar. Eu saio feliz. Foi bom a beça. Sai inspirada também. Eu saio inspirada, mas confesso que minha cabeça está um nozinho, assim, porque é muita informação. Quando a Glaucia fica quieta, coisas estão acontecendo. Eu acho que as coisas foram acumulando, né? Semanas e Geminiana. novidades. Eu acho que eu estou no momento meio digerindo as coisas, sabe? Mas eu estou com vocês, eu ando estudando as referências bibliográficas aqui para poder... Então, enfim, estou inspirada, mas naquela fase do tipo, nossa, quanta coisa, sabe? Quanta novidade para ser digerida. Mas, enfim, saio feliz também. Já até me inscrevi, vocês estão falando que vai acabar o negócio, mas já até me inscrevi lá de como fazer a transição. Então, dia 12, eu já estou com quem vai estar lá de novo, entendeu? Já está com as 4 aqui, eu, a Mônica, nós tudo aqui de novo, a gente vai se ver de novo. Estou dentro de tudo, minha filha, porque tem a Você coisa. Vai amar, mega divertido. Tem a coisa para poder modificar aqui na cabeça, desatar os nós aqui. Ai, saio curiosa. Beijo, Luciana, querida. Saio curiosa com o próximo passo, assim, com o que vai ser e com esses negócios se vão parir, como é que vão parir. Então, eu saio curiosa com o nosso próximo passo enquanto comunidade. Legal. Ai, gente, eu saio, como sempre, me sentindo muito energizada. É um grupo que, semana passada, eu cheguei com dor de cabeça e saí super bem, sem dor de cabeça. Então, é um grupo de cura. É um grupo curativo, é isso que eu ia falar. Um grupo curativo. É um grupo de cura. Então... cura nossos medos, nossa vulnerabilidade, uma série de coisas. É muito bom não se sentir sozinho, gente. É muito bom não se sentir sozinho. O próximo passo é a gente criar a cidade, né? Porque a gente está precisando de uma cidade só para a gente. Cheia de negócios regenerativos, baseados no economy. Vamos fazer a Rua da Transição. Transition Street. Bom, já que é um grupo de cura, eu saio esperançosa de que esse encontro vai curar aqui minhas conjuntivites. Tomara. Ai, que chato. Vai sim. Vai sim, amiga. Você vai ficar boa já já. Saio satisfeito também. Ai, querido. Eu saio aqui com esse sorriso. Faz tempo que eu não estou sorrindo. Estou olhando aqui, não estou sorrindo. É bom. Querida, que bom Muito que você bom. sai sorrindo. Ai, meus amores. Beijo, gente. Então é isso. Beijos e até semana que vem. Muito obrigada.